Oi, os demais estão me ouvindo? Olá, Oi, Michele, boa noite. boa Tá me ouvindo tarde, bem, né? Michele? Boa tarde, eu tô aqui dando boa noite para todo mundo, Para mim ainda porque tá aqui já é tarde. bem noite. Sempre Tudo faço bem? confusão com isso. Boa tarde. Boa tarde, querida. O áudio está bom? A imagem está boa? Tá, perfeito. O meu dá para me ouvir também? Sim, perfeito. Ah, tá. Mamãe estava perguntando se estamos sem som, então deve ser problema no dela. Uhum. Muito bem-vinda, obrigada por participar aqui conosco. A verdade é que é uma honra tê-la aqui conosco. Realmente é um tema que precisamos, né? Que nós mães precisamos urgentemente aprender, né? Sobre rotina e organização. Na verdade, é uma honra para mim também ter sido convidada por vocês. A gente está se conhecendo agora, não é, Luiz? Sim, verdade. A gente nem se planejou, olha só o planejamento aí, ó. A gente nem se planejou, mas algumas coisas, né, realmente na vida são assim. E depois elas dão certo. E estamos aqui, e para mim é um privilégio poder falar de um tema que realmente é importante e mudou muito a minha vida, a minha forma de ver também a questão das atribuições da mulher no lar. Então é um prazer compartilhar isso com vocês aqui. Que bom. Antes de começar a nossa conversa, vamos fazer uma oração para pedir que Deus conduza nossas palavras? Você pode orar para a gente, por favor? Senhor amado Pai, estamos nesse momento agora, Jesus, pedindo e clamando a tua presença aqui. Senhor, que não Amém. falamos de nós, mas que o seu Santo Espírito esteja atuando em todas as falas, em todas as direções. E estamos aqui, meu Deus, Amém. pelo Senhor, porque o Senhor um dia nos deu uma luz e nós podemos, meu Deus, compartilhar dessa luz com outras pessoas. Nos use para a tua causa, em nome do Senhor Jesus, que te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Então, Michele, você poderia se apresentar para a gente? Sim. Então, Luiz, a gente está se conhecendo agora, né? Eu faço parte do Uhum, grupo Escola do Lar já tem mais de um ano, tá? uhum. Eu estava grávida, né? Agora eu tô com uma bebezinha de 8 meses. E aí, Sim. durante a gravidez, eu me senti muito tocada em fazer o ensino domiciliar com ela. E como eu não sabia Uhum. a respeito, eu já comecei a me intrometer aí, né? Que Para bom, que bom. ser de vocês, na verdade, vocês que me ensinam, sabe? Aí vocês têm me ensinado bastante. Eu já li os livros, né, que vocês já orientaram, já vou pescando, né, já vou. Eu, depois que a Mariana nasceu, ficou mais difícil, né? Antes eu era mais ativa até, Claro. e aí eu estava com outras prioridades, mas isso tem sido muito importante. Claro. E eu sou engenheira de produção, né, de formação. Eu tenho Uhum. especialização na área de gerenciamento de projetos, que é uma área assim que eu sou apaixonada. E aí eu trabalhei muito tempo, né, nessa área, né? Uhum. Eu vou me apresentar e aproveitar e contar um pouquinho da minha história já, para ver pô, Claro que sim. como que eu caí nessa, né? Sim, Por que eu tô era a aqui? próxima pergunta que eu ia fazer. Como que Por você que eu tô entrou nisso? aqui? Então, Por que que você está nisso? a Tusa, minha amiga, tá aqui, ó, ela conhece um pouco da minha história. Então, Bem-vinda, Tusa. bem-vinda, Tusa. E aí, o que acontece? Quando eu parei de trabalhar, não foi por uma opção minha, foi simplesmente Uhum. porque um contrato acabou e eu tive que fazer uma mudança de estado, né? Eu Uhum. morava no Rio de Janeiro, Uhum. estava lá, Uhum. trabalhava há 11 anos na Petrobras, como gerente de Uhum. projetos mesmo, né? Trabalhando com planejamento, organização, aquela coisa. E aí o meu marido passou no concurso aqui em Florianópolis, onde nós estamos morando atualmente. E aí Uhum. o meu irmão também entrou aí agora, aí, Gil. Seja bem-vindo. Uhum. E aí o que acontece é que quando eu me vi nessa situação do lar, né? Eu Sim, fiquei um pouco apavorada. imagino.
E eu vi que essa história também é um pouco parecida, né, Luísa? Eu vi que você também trabalhava no Sim, mercado financeiro também. sim, eu também trabalhava. Então, eu também, assim, quando você contou essa história, eu me senti muito, assim, muito familiar a você, porque eu sei que, eu sei do que se trata, né? É, não é fácil, não é fácil. Não é Sabemos na fácil. pele que não é fácil tomar essa decisão. Não, não é. E aí, mas assim, no começo não foi nem por decisão, né? Foi, na verdade, por imposição. Sim, aham, Eu tentei, na verdade, ainda voltar para o mercado e tal, mas aí a gente já estava com um planejamento, né? Bem, uhum. vamos excluir a Mané de Floripa, que legal. Olha só. E aí, o que acontece é que quando eu estava aqui, eu fiquei durante um ano ali batalhando para voltar para o mercado de trabalho. Uhum. Isso para mim gerou assim na verdade, eu passei por algumas situações meio depressivas até, tá? Então, assim, Imagino. posso dizer que eu estava com depressão porque eu não fui diagnosticada e aí eu ainda conseguia me motivar por algumas outras situações, né? Mas eu Uhum. trabalhava muito, né? O meu irmão está dizendo aí que eu trabalhava e muito. Sim. Eu sempre fui muito workaholic, né? Eu era dessa, sabe? Hum, Dessa mesmo. sim. Tinha um prazer muito grande fazendo o que eu fazia. Na verdade, eu acertei na escolha da minha profissão, né? Porque eu sei que isso às vezes é raridade, né? Você acertar assim. E Claro. eu fui seguindo e eu estava bem lá. Só que aí juntou esse turbilhão de coisas assim, ao mesmo tempo, vim parar aqui em Floripa, nessa situação. O meu menino estava com 10 para 11 anos. E aí, Hum, como que eu cuidei dele até essa fase, né? Foi terceirizando também, né? Eu terceirizava a claro. Que é educação o dele, normal hoje em dia, né? que é Na nossa normal. sociedade é o que leva, né, as mães fazerem, porque se nós trabalhamos fora, não tem como Não tem como, né? fazer de outro jeito. Então, assim, eu sabia, na verdade, que isso geraria algumas deficiências, né? Algumas Uhum, necessidades que eu gostaria, algumas situações que eu gostaria de passar para ele, eu sabia que isso ia ser de alguma maneira prejudicial um pouco na frente. Mas aí são escolhas que a gente faz, né, Luiz? Porque claro. a vida às vezes nos impõe também a certas situações. E eu, quando eu estava trabalhando muito, como meu irmão falou aí, era também por uma questão de necessidade também, né? Então juntou tudo. Eu já Sim. gostava, já era uma situação de necessidade realmente, então Uhum, aquilo foi tudo. Mas aí, quando eu me vi nessa situação de ser do lar, não foi fácil, como você sabe. Eu tinha que encontrar um propósito maior para me sentir motivada, porque eu sempre fui muito motivada assim, sabe? A partir de um propósito. Eu estou vendo que tem valor aquilo ali, sabe? Eu tenho que pôr uhum. valor na coisa para que eu me apaixone e que eu faça bem. Eu acho que a maioria das Claro. pessoas também é assim, na verdade, não é assim. Sim, todo mundo tem que fazer alguma Tudo, coisa com um objetivo, né? Ficar em casa por ficar pois é. não é legal. Não, e por mais assim, Luiz, a gente sabe que nós somos, né, feitas, formadas por Deus para sermos a mulher, né, a dona do lar, a educação. Então, já existe um propósito grande que já Deus já nos deu. Uhum, Só que agora você sim, assumir e você aceitar já é outra coisa, né? claro. Porque a questão da aceitação também do propósito que Deus tem para você. Isso não é um processo, existe uma linha muito tênue aí, não é uma coisa que é fácil, assim, simplesmente, Deus me fez assim. Não. Tem pessoas que não foram criadas para isso. Eu não fui criada para ser essa pessoa, né? Não, acho que a nossa sociedade não cria, né? Não, A nossa nós mesmos. sociedade hoje em dia, né? Mas a nossa geração realmente foi criada para não depender de Claro, homem, não né? Pelo menos eu depender de sempre ouvi isso homem. na minha família. Isso, Você a mesma coisa. estuda, trabalha e seja independente. Você não pode estar em casa, porque hoje em dia Exatamente. se olha isso como uma coisa de escravidão, né? Uma mulher lavar, passar. Aqui na Espanha tem muito isso. As mulheres aqui geralmente não sabem cozinhar, não sabem fazer nada. Eu tenho empregada, ou às vezes, muitas vezes é o marido que faz, porque se sentem mal aqui. É, eu conheço aí, hein? É onde você Uhum. mora? Agora mesmo eu estou em Toledo, né? Nós saímos de Madrid, temos nosso apartamento em Madrid, mas viemos para Toledo, uma cidade bem pequenininha. Entendi. Então, aí o que acontece, né, Luiz? A gente não foi fácil, né? Porque a gente
para você encontrar significado naquilo e fazer bem, fazer com amor, você tem que ter isso intrínseco ali em você, e eu não tinha, né? Então, Claro. a gente, como você mesmo falou, e a nossa geração, eu acho que aí numa faixa etária aí, né? Talvez a gente está entre 30 e 40 anos ali, é, Uhum. a gente foi criado realmente assim, tipo, ó, não tem valor a mulher ficar em casa, você tem que trabalhar, tem que ser sua Sim, independência, porque marido pode te largar e você tem que ter um trabalho, né? Então, exatamente. a Tusa está falando aí, que na verdade a gente fazemos em casa e ainda trabalha fora, é verdade, né, Tusa? Tem É. a tripla jornada de trabalho. Mas aí Com você certeza. imagina, então assim, eu tinha, gente, sempre uma ajudante no meu lar. Então, eu trabalhava em casa também, né, Tusa? Com certeza. Eu trabalhava fora, mas tem final de semana, né? Você tem que cozinhar, você tem que passar, lavar, passar, tal. Uhum. Mas a situação que eu vivia, eu não dava muita importância às atividades do lar. Aí, quando eu estava aqui, nessa situação que eu te falei, estava um pouco depressiva, porque eu estava longe de casa, longe do meu trabalho, enfim, eram muitas Claro. novidades para mim, muitas novidades. Eu me Uhum. sentia perdida, eu me sentia assim, poxa, eu era tão valorizada lá, e de repente eu estou aqui, Claro. você faz, você fica esperando, né, do marido sempre elogio, né? Uhum. Fica assim, cadê a valorização, né? Cadê? É uma coisa simples, né? Mas, enfim. Eu lembro que meu filho chegava na escola e perguntava assim: mamãe, o que você fez hoje? O que você fez agora à tarde? Dá vontade de pegar e torcer o pescoço, né? Porque, como assim? Estou aqui em casa. Mas eu era muito improdutiva, Luíse. Eu era muito improdutiva. Eu lembro que eu levava assim, umas 4 horas, mais ou menos, na cozinha para fazer um almoço e eu começava de manhã a fazer comida. Eu queria também agradar o Uhum. marido, fazer uma coisa bem Aí gostosa, inventava, né? né? Mas eu estava num apartamento de 2 quartos. A Tusa conhece o apartamento que eu morava. Um apartamento de 2 quartos, com um filho que já estava grande, então tinha um período da escola, que ele ficava na escola. O marido trabalhava Claro. fora. Não era possível que eu não estava dando conta da casa e ainda não tinha tempo para fazer nada para mim. Falei assim, não é possível. Eu tinha um MBA para terminar, estava com algumas pontas assim de coisas que eu queria fazer fora e não conseguia. Falei assim, não, tem coisa Uhum. errada aí, tem coisa errada. E aí, num belo dia, eu estava num projeto da igreja, é, um, a Tusa conhece o Zé Tusa, que ele me convidou para fazer uma palestra de administração do lar para um grupo de mulheres numa comunidade. E aí, é Uhum. de Deus mesmo, né? Eu lembro que eu estava até fazendo terapia na época, enfim, querendo esse novo sentido, e aí comecei a estudar um pouco mais sobre a administração do lar. Aí eu li o Lar Adventista, que eu nunca tinha lido, porque eu sempre pensava assim, o Lar Adventista não é para mim. Não vou ler o Lar Uhum. Adventista porque eu vou ficar mais frustrada. Vou ficar mais frustrada, não tem nada a ver comigo. Eu tinha essa cabeça, assim, sabe? Muito independente. É, porque é uma mãe que parece ideal ali, né? Aquela mulher de casa, aquela mulher É, que nós devemos ser, né? mas quando a gente estava trabalhando assim, né, Luísa, você sabe, Claro, você não quer muita saber. coisa que você não quer saber. É melhor, sabe aquela coisa assim, de é melhor você. Deus não vai te julgar pela falta do conhecimento que você não tem, pela sua ignorância. Eu não queria saber, eu queria ficar na ignorância. Ai, santa ignorância isso, né? Mas eu comecei a estudar, eu fiz até um curso de personal organizer na época, porque Hum, eu sou muito assim, se eu tenho que fazer uma coisa, então eu quero fazer uma coisa direita. Aí eu vou especializar naquilo. aí eu fico, especialista no assunto. É engraçado. Eu fico, especialista no assunto. Aí eu estava terminando meu MBA, terminei meu MBA, aí resolvi fazer o curso de inglês, aí comecei a fazer algumas outras coisas, não vou entrar em detalhes aqui, mas comecei a conseguir administrar a minha vida, as minhas atividades e conseguir conciliar, ainda ter um tempo para mim, que na verdade é um tempo Hum, para a gente, na verdade é um tempo que se reverte para a própria família depois, né? claro. Mas eu consegui fazer isso e foi baseado nessa experiência de ter que dar um curso, uma palestra de administração do lar. E aí, esse livrinho aqui que Hum, a gente conversou foi muito importante para mim também. é maravilhoso. Esse Maravilhoso. filme, esse livro Na é mesma, muito bom. muito bom. Na mesma época, Luísa, também teve uma palestra na igreja de uma personal organizer também que veio aqui.
não lembro o nome dela, e nós ganhamos esse livrinho. E aí, eu, Uhum. assim, com as colegas, né, que eu tinha acabado de conhecer ali, né, tava há pouco tempo, estava um ano aqui de Floripa, né? E aí o pessoal comentando, né, assim, aquelas mulheres super dedicadas, né? E eu ali me sentindo assim, a patinha fora d'água, assim, a patinha fora do meio, né? E aí, eu só Uhum. ouvindo, né, pescando, fazendo aquela cara de paisagem, né? Aham, aham, Uhum. aham, é esse mesmo. E aí, mas pegando tudo, né? Coletando tudo. E aí eu apliquei isso aqui. Apliquei, na verdade, os métodos que ela fala. Segunda-feira faz isso, terça-feira faz aquilo. Exatamente. E aí eu fiquei surpresa que na primeira semana, que na sexta-feira realmente eu estava livre. Não tinha mais nada para fazer, estava super tranquila e realmente tinha dado certo. Aí comecei a escolher melhor Uhum. os pratos, a alimentação, comecei a me planejar melhor. E aí eu pensei assim, gente, por que que eu não aplico toda a metodologia, todo o planejamento que eu já aprendi, né? Que eu trabalhava com isso, eu era uma pessoa super organizada, todo o planejamento, trabalhava com projetos enormes, né? Fazia tudo ali planejado, e por que que eu não fazia? Eu tentava fazer isso no meu lar. Então, às vezes, Claro. eu dava tanta importância para isso, e para o meu lar mesmo, eu não estava sendo a gestora do lar, né? Aí eu pensei, Uhum. não, isso daqui é como se fosse uma empresa também. Eu tenho uma equipe. A equipe é minha família. Mas é. Mas é. Uhum. Então, assim, por que que eu estou gerindo os projetos de fora da família e a minha família, o meu lar, eu não estou gerindo também? E aí a palavra Claro. gestão do lar ficou muito mais bonito para mim. Eu achei, nossa, Uhum. isso aí. Eu sou gestora do meu Uhum. lar. Foi como se eu, tipo, sabe assim, eu me empoderei, na verdade, de um sentimento ali, e o Uhum. Espírito Santo mesmo, né? Que foi assim, que o empoderamento maior das mulheres é o Espírito Santo, porque ele que nos dá o poder, né? O poder vem dele. Claro. Deus me empoderou, né, de um jeito. Eu falei assim, não, eu vou fazer, eu vou transformar isso daqui de maneira mais agradável. Eu sei que é isso que Deus quer e Ele é o nosso maior aliado. Aí que as Uhum. coisas, Luiz, começaram a deslanchar, sabe? Era como se fosse, até esses dias até comentei lá no meu Insta, mas é exatamente isso. Eu não tenho uma outra explicação, tá? Eu trabalhava com tubulações grandes, a gente tinha que desobstruir tubulações, mas a gente pode Uhum. imaginar aí as nossas artérias também, sabe? Claro. Então, assim, quando a gente, né, ingere muita gordura, muita coisa, não fica entupida, o pessoal não faz aí stand, né, para Sim. abrir, Uhum. Sim. faz isso, quando você tem uma tubulação também que está entupida ou está obstruída por alguma coisa, quando vem alguma coisa para desobstruir, aquela água que vem, depois não vem com tanta força, né? O fluido vem ali com Sim. pressão, com uma vazão tão grande, que você nem imagina que aquela mesma tubulação era o mesmo diâmetro, era o mesmo tamanho, a mesma quantidade de água que vinha da fonte era a mesma, mas de repente começa a fluir águas ali jorrando. Da onde estava essa água? Ela estava ali, só que ela estava represada. Claro. Então é mais ou menos assim, sabe? Como que eu vejo a questão da organização, né, hoje? Ela é possível para todo mundo, né? Algumas pessoas têm mais facilidades do que outras, né? Mas Uhum. quando você consegue achar o ponto ali aonde está fazendo você ficar parado ou procrastinando, ou o que está fazendo te atrapalhar, né? O que está fazendo te obstruir, você tem que ir ali no cerne. Quando você consegue atacar ali, você consegue fluir, sabe? E você vai como águas mesmo, assim, jorrando, e você vai conseguindo se deslanchar, você vai conseguindo realizar coisas, você vai conseguir passar isso para o seu filho, para sua família, você vai dando empoderamento aos filhos, à família. Então as coisas começam a andar. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Então, por isso, agora Uhum. sim, né? Por isso que quando eu estava ali no Insta, algumas amigas começaram a falar, Michelle, você consegue fazer tanta coisa? Porque antes eu falava muito sobre alimentação, né? Passava sempre Uhum. receitinhas, né? Sempre estava com umas coisinhas ali, e passava também que eu estava fazendo faculdade, que aí eu terminei uma outra faculdade, né? Aí Uhum. aí eu falei assim, não, mas dá. Aí, ao invés de ficar falando sobre as coisas que eu fazia,
Eu falei assim, então agora eu vou fazer, eu acho que vai ser mais produtivo eu falar por quê ou como que eu consigo fazer. E Claro. aí que eu vi que existia realmente uma carência, que tem, pra gente às vezes é tão claro, para mim é tão claro, mas para outras pessoas não. Uhum. Então eu falei assim, então talvez eu possa ajudar, né? E aí comecei a falar isso Claro como que todo, sim. entendeu, Luiz? Isso aí foi, não tem nem um mês que aí comecei a mudar mesmo o foco do Instagram, né, da minha página ali, por esse Uhum. motivo. E aí as pessoas estão aparecendo, né? E estamos aqui. E Sim, me indicaram você, falaram que você estava começando esse projeto realmente e que estava sendo muito bom, estava ajudando bastante gente. Eu falei, então, que quando já tem mais de 2 meses que nós tínhamos combinado, né, entre as administradoras desse perfil, que falaríamos sobre rotina e organização essas 2 semanas. E eu estou esses 2 meses orando e pensando quem que eu posso convidar para fazer uma live. que E eu lindo! não perguntei para nenhuma administradora. Eu não falei com nenhuma delas. Eu só estava preocupada com quem que eu poderia chamar. E aí foi quando a administradora mandou, uma das administradoras avisou que te conhecia e que você estava fazendo um projeto muito bom nesse sentido. Aí eu falei, é a resposta que eu queria, Ah, sem eu falar com ninguém, ela me deu a resposta. com certeza. Não, Assim esse que. trabalho também é resposta também de Deus, assim. Porque, na verdade, hoje em dia, a gente que gosta de trabalhar na causa dele, né, de ser mais útil, né? Hoje em dia, a gente faz tudo Uhum, online, né? Eu falo assim que hoje em dia os trabalhos claro, missionários, hoje em dia, o que que é? tudo online. Então, é uma maneira também da gente falar, né? Da gente crescer juntos. E a gente vai, quanto mais, Luiz, a gente vai falando também, a gente vai aprendendo, porque se a gente quer passar o melhor para uma pessoa que você quer ajudar, você tem que estudar. Claro, E aí eu gosto claro. disso, sabe? Então, é uma coisa assim que eu Uhum, realmente fazer. Aí eu estou aplicando os conceitos que eu já tinha, né? Eu estou trazendo, fazendo um deparo aí, né? Daqueles uhum, conceitos, né, que eu trazia do mundo empresarial para cá. E é isso. Aí tem os estudos, tem gente que quer se organizar melhor para os estudos, tem gente que não tem filhos, mas quer ter uma organização pessoal. Então a gente vai começando a alinhar isso daí. Mas uhum. nós temos algumas perguntas, você quer passar agora? Como é que você pensa aí? Sim, sim, eu estava te ouvindo falar e pensando, meu Deus do céu, como que eu faço tudo isso educando meus filhos em casa? Porque que nós estamos conversando, né? Muitos que nos acompanham aqui nesse perfil educam os filhos em casa, muitas outras não, né? A verdadeira educação não engloba somente os que educam os filhos em casa, mas essa é a grande pergunta, né? Tem muita gente que me fala, como que você consegue fazer isso? Como que você consegue fazer um planejamento e tudo? E eu não acho, eu sou muito quadrada com relação à rotina. Você me tira da rotina, eu fico desestruturada. Mas ultimamente eu ando, como eu estava falando outro dia para a Sheila, eu ando apagando fogo, sabe? Toda semana aparece alguma coisa que eu falo, meu Deus do céu. Aí quando eu vejo é madrugada eu fazendo planejamento, e isso daí não é, é Uhum. uma coisa sem rotina, né? Então, Mas como seria, né? Qual seria a uhum. tua dica? Pelo menos você está fazendo planejamento, né, Luiz? Eu sei que você aí já tá num patamar diferente aí de algumas pessoas. Não, senão não sai da minha mão. Se eu não faço planejamento, simplesmente nada sai de mim. Eu tenho essa Então, necessidade. então, vamos lá. Assim, eu preparei aqui, eu pensei aqui em falar alguma coisa. Os benefícios, eu acho que quem está aqui é porque sabe que realmente é importante, né? A Gisele, Sim, mas seria bom que você falasse. a Gi também entrou. Que legal, Gi, você está aqui. O que acontece? Os benefícios, vamos lá. Então, eu vou falar, vou reforçar. Uhum, O que eu acho, assim, acredito, né, que seja bem importante é a questão, eu vou falar agora no contexto familiar com filhos, né? Não é isso que vocês, uhum, aqui eu foco, o canal é claro, foco. sim. Então, Uhum, vamos falar sobre isso. O maior benefício que traz para a criança são vários, né? Mas, assim, o que eu acredito é o desenvolvimento de algumas habilidades, alguns hábitos. Principalmente a questão da disciplina, da uhum, ordem, da segurança.
Então, assim, sim. disciplina, ordem e segurança. Disciplina é muito importante. A questão da constância. Quando você traz uma rotina familiar, você tem essa visão, né? Acho que você até que tinha começado aí, essa relação de espaço, né? A criança inserida ali, em qual contexto que ela está? Ah, eu acordei, é dia, com os bebezinhos a gente faz isso. Uhum, Pô, tô com uma bebê agora, então sim. assim, ela tem que saber que agora é dia, e depois disso eu vou fazer Uhum, isso, e depois eu vou fazer aquilo outro. Essa previsibilidade sim. pela rotina, pela constância, isso vai desenvolver na criança um hábito, que é a disciplina, né? A ordem, alguns hábitos que são importantes. Para quê, Luiz? Para que essa criança seja um adulto forte, sabe? Para que Claro. saiba onde ele está inserido, onde ele está inserido, quem eu sou, para onde eu estou indo, Uhum, qual é o meu propósito. Eu tenho a criança, ela tem essa noção, essa visão, a segurança que traz de saber que depois disso aqui vai ter isso aqui outro. Saber que eu vou ser alimentada, saber que eu vou ter o meu momento de diversão, saber que eu vou ter que estudar. Então, esses passos que ele é dado, né, através da rotina que a gente apresenta para a criança, traz na criança esse é um reflexo. Você dá e ele te responde. Ele te responde com. uhum, Ele está mais seguro, evita estresse para a criança. Eu lembro sim. que, como eu estou te falando, isso é recente para mim, tá? Mas o meu filho, Uhum, ele era muito agitado, muito agitado. E porque eu colocava para ele tantas informações, tantas atividades. Numa época ele fazia aula de natação, piano, fazia inglês, fazia tantas atividades, né? Que a gente, você sabe, né, Luiz? uhum, Que era a nossa visão. E aí, quando chegava em casa, quando tinha o ócio, ele não sabia lidar com ócio. Eu lembro, algumas vezes ele ficava assim, mamãe, e agora eu faço o quê? Agora eu faço o quê? Agora eu faço o quê? De alguma maneira, era desencadeado nele a autoridade minha de passar para ele as atividades, né? O que que Agora eu ele faço tem o que quê? Eu fazer? faço o quê? Eu faço o quê? Aham. Eu faço o quê? Então, de uma certa maneira, ele também esperava isso de mim. Mas, ao mesmo tempo, eu também passei para ele muitas coisas, muitas informações, muitas atividades que não eram saudáveis. Então, isso Uhum, veio de mim. A criança é o reflexo do que a gente é para ele. Se a gente está sob carga exatamente. de tarefas o tempo todo, fazendo um monte de coisa, o tempo todo em movimento, não queira que seu filho seja diferente disso. Não queira. Uhum, Então, assim, hoje ele está bem mais tranquilo, porque tudo mudou. Mas aí, quem muda primeiro, Luiz? Nós, os pais, com entendeu? certeza. Aquela Michele que eu te falei, estava sempre em movimento, sempre ali envolvida, a workaholic ela era também Uhum, mãe. Ela era também mãe, entendeu? Ela era a mesma pessoa que estava ali. E uhum. agora é necessário, tá? A A Beatriz tá falando que ainda não teve sucesso. Vamos ver, Beatriz, se hoje a gente sai daqui Vamos com a ver. clave desse sucesso. Luiz, só me controla com o tempo, tá? Só aí, Sim, não, qualquer coisa a gente temos mais de meia hora de live, qualquer coisa a gente, se cair, a gente volta. tá. Mas aí aqui eu tenho a minha rotina aqui, ó, de noite, aí eu não consigo também. Claro. Minha rotina noturna com minha filha, ó. Sim, aqui já está todo mundo dormindo, então minha Ah, rotina já isso acabou. é bom. Essa parte é bom. Então, aí o que acontece assim, que você precisa ser a mudança que você quer inserir. Começa por aí. Claro. Então, assim, Uhum, se a gente tem esse ritmo acelerado, se a gente tá, né, nesse movimento, nessa coisa toda de desorganização, falta de rotina, aí, olha, é complicado mesmo, é complicado a gente implementar. Não estou dizendo que todo insucesso com a rotina é por conta disso, não é isso, tá? Mas esse é um uhum, dos motivos. Esses dias, Luísa, eu claro. falei até sobre a questão de procrastinação, está muito interligado, tá?
A procrastinação é você deixar de fazer alguma coisa importante, né? Até intencionalmente, por mais que não seja tão consciente, mas você acaba deixando de lado, tá? Por que eu tô falando isso? Às vezes, você estar em movimento o tempo todo é, na verdade, para você adiar alguma coisa que é importante de ser feito. Hum, Então, por exemplo, você sabe que você tem que fazer o planejamento da educação domiciliar. Você sabe que essa semana você tem que estudar com uhum, as crianças, você sabe. É um planejamento. É trabalhoso, né, Luísa? É trabalhoso. sim, bastante. Porque se você, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Vamos supor que a criança está na fase agora de estudar trigonometria. E eu não Hum, domino trigonometria. Vamos supor, né? Uma mãe que não domina trigonometria, mas sabe que vai ter que ensinar isso para a criança. Aí, só que como ela não sabe, é difícil, ela vai adiando, vai protelando. claro. Mas ela sabe. Eu estou dando exemplo aqui, gente, eu estou muito fora. Não sei nem se vocês ensinam trigonometria na educação auxiliar, tá? Eu só estou dando um exemplo. Porque isso pode cair no Uhum. vestibular. Então, quem quer passar no vestibular vai ter que estudar isso, enfim. É só um parênteses aqui. Então, assim, vamos supor, é uma coisa que é difícil para aquela pessoa, e aí a dificuldade traz o quê? Uma barreira. A barreira Uhum. faz com que ela não avance, porque ela acha difícil, ela prefere não encarar o problema e fazer outros. Aí ela faz o quê? Ela começa a colocar outras matérias. Ah, não, eu vou estudar aqui com ele produtos notáveis. Estou falando que é da minha área de matemática. Uhum. Mas produtos Claro. notáveis ele já viu. Mas você não, mas eu vou reforçar com ele produtos notáveis. Aí você começa a. Olha só, você está passando por uma criança, na verdade, um insucesso seu. Uhum. Aí você está procrastinando aquilo, você está adiando. Aí você está fazendo um monte de coisa. Não, mas eu dei produtos notáveis de novo para ele, eu estou revisando. Aí você começa a inventar justificativas para você mesmo, né? Ah, mas Né? eu vou deixar de fazer isso, eu vou dar produtos notáveis de novo, eu vou revisar isso. Ah, eu vou dar uma aula de, sei lá, de biologia, né? Que nós vamos fazer uma trilha, vamos na natureza, vamos estudar. Enfim, você não está deixando de estudar com ele, você continua estudando com ele, certo? Você não está Uhum. deixando de realizar, talvez, até a rotina, mas você não está fazendo o que você tem que fazer. Aí chega no final do dia, você se sente assim, frustrada de alguma maneira, porque você ficou o tempo todo em movimento, mas não fez de fato o que você tinha que Não fazer. foi isso que tem que fazer. Então, isso gera uma frustração, isso também você acaba impondo para o seu filho, porque você não fez o que você tinha que fazer com ele. Claro. E essa culpa, essa frustração, sabe o que acontece, Luísa? Isso vai gerando uma bola de neve. No outro dia, aquela frustração do dia anterior, ela vai gerando uma outra frustração. Aí você fica assim, ah, poxa vida, esse negócio não é para mim. Ah, eu vou ter que contratar um professor. Pode até que ter que contratar, não estou dizendo que isso é ruim. Mas você começa a Uhum. pensar em inúmeras possibilidades para você adiar o que você tinha que fazer. Então, assim, voltando para o nosso assunto, que é a rotina. É chato para alguns? Gente. Não é, né, Luiz? Alguém falou na escola do lar, é o mal necessário, né? É chatinho, mas a gente tem É, que falar. Porque você, às vezes, a gente tem uma associação, uma visão muito pejorativa do que é rotina. A gente claro. associou aquela coisa do metódico, que é ruim, que é chato, que é aquele cara quadradinho. Ah, é muito Sim. metódico. Na área de engenharia, a gente ouve muito falar isso, né? Que Uhum. pensa-se, né, ou falam-se, né, que o engenheiro é muito metódico, né? Frio e calculista, aquelas Sim. que você tem assim. Tudo coloca no papel e bem calculado. É verdade. Não, alguma parte eles têm razão. Mas a gente precisa levar no bom humor, né? Mas assim, é porque o que é uma pessoa metódica, né? Uma pessoa que utiliza de métodos para realizar algumas atividades. Se Claro. você utiliza um planejamento, um cronograma, um quadrinho, né, na parede para educar seus filhos ou para manter a rotina familiar, é um método também. O método da Luísa, Uhum. né? O método de educação Uhum. é um método, tudo bem. Agora, e qual o mal Claro. nisso? E por que a gente está fazendo dessa palavra uma palavra pejorativa? A rotina, Uhum. na verdade, é um grande aliado, é uma grande aliado para a gente. Eu digo assim, se Sim. colocar a organização
lá em cima, né? Organização e ordem. Vamos colocar que organização e ordem andam juntas ali. Os braços Uhum. fortes da organização, a rotina é o braço direito. Eu também Claro. tenho planejamento, tenho a comunicação, tenho outros braços também, mas a gente está falando hoje da rotina, né? Nós vamos então falar da rotina. Sim. É o braço forte da organização. Porque, o Luiz, assim, falando ainda nos benefícios, né? A previsibilidade é muito importante para nós pais. Sim. Não estou dizendo com isso que a gente não vai ser flexível, não é isso. É para você ter um norte a ser seguido. O que, que é quando fala assim, é um plano a ser seguido, né? Vamos pensar assim numa estrada, né? Eu quero chegar no Uhum. Rio de Janeiro, por exemplo. Tem alguns caminhos que vão fazer eu chegar lá, mas eu planejo, eu penso em passar por São Paulo, por exemplo, porque eu quero parar lá em alguma casa, enfim. Então, eu planejo isso e faço. Então, é um direcionador. Então, assim como o planejamento é um direcionador, a rotina também é um direcionador. Mas nada impede de que num dia algum amigo meu me ligou e me pediu e chamou para ir para uma outra cidade, mas que esteja dentro da rota, que eu não pretendia, Uhum. mas de repente eu vou dar uma passadinha na casa dela e a minha viagem vai atrasar mais 5 horas, ou nem vai adiar assim, porque eu vou pegar uma outra rota, mas vou passar na casa dela, mas eu continuo com o mesmo objetivo, eu vou chegar no Rio. Então, assim, a rotina, ela serve para isso, para alinhar, na verdade, os seus objetivos. Ela te ajuda, na verdade, nesse alinhamento dos seus objetivos. Claro. Se eu quero fazer um homeschooling, né? Ter uma educação domiciliar, se é isso que eu quero, tá. Então, eu tenho que chegar no final do ano, no mínimo, cumprindo alguns requisitos que eu quero fazer. Eu tenho que planejar e distribuir isso ao longo do ano, de maneira que não fique nem pesado para o meu filho, nem para mim. Para eu conseguir Uhum. fazer isso, eu vou ter que estudar algumas coisas, não é, Luiz? Você não tem que estudar algumas coisas Claro. para você passar para o seu filho? Eu vou ter Sim, que claro arrumar que tempo sim. para mim, para eu estudar. Uhum. Então, assim, eu vou ter que organizar, fazer um planejamento e seguir uma receita. A rotina é uma receita de como eu vou fazer aquilo acontecer. Então, eu tenho no dia ali uns passos, passo a passo, para eu conseguir fazer aquilo ali. Isso é rotina. É você Sim. obedecer ao planejamento, aquilo que você se propôs a fazer para você conseguir fazer o seu objetivo. É muito ruim, é muito Uhum. frustrante você chegar no final e ver que você não conseguiu. Sim, Então, é a horrível. rotina, ela é importante, ela é necessária no contexto familiar, principalmente. Porque os filhos se sentem Claro. seguros, os filhos se sentem seguros de estar num ambiente assim. Vou falar aqui por experiência própria aqui, tá? A questão do sono sempre foi uma rotina bem seguida aqui. Porque a gente sabe que é muito importante para a criança, né, isso, porque isso é um benefício para a sua saúde, para o seu crescimento e desenvolvimento. Então, eu tinha noção Sim. de que realmente o sono era importante. Então, ele sempre dormiu cedo, assim, meu filho sempre dormiu cedo. E hoje em dia ele também continua dormindo cedo. 9h30 ele está morrendo de sono e vai para a cama e dorme. Que bom. Ele tem 14 anos, né, Luiz? Então, assim, numa fase aí de pandemia, Super cedo, né, para essa idade. mas aí foi construído lá atrás. Só que E fico feliz, porque meus filhos eu boto eles para dormir sempre, foi muito cedo, mas todo mundo me fala, quando eles crescerem, eles vão dormir tarde. Eu fico feliz de saber que pode ser que eles cresçam e continuem com essa rotina. pode querer Que escolher. anoitecer, eles já estão indo para a cama, já tem que estar dormindo. Isso. Quando ele for adulto, ele pode fazer essa escolha, assim, né? Mas hoje em dia, Claro. por exemplo, quando a gente entrou na pandemia, ele reclamou muito. Ele falou, poxa, mas os meus colegas estão dormindo até 10 horas, 11 horas na quarentena, né? Tá todo mundo vendo Uhum. filme, jogando jogo, né? Nas madrugadas, aí eles ficam falando, Mas ele não entra para o quarto com o celular, então tem umas regras, né?
Então, assim, ó, Uhum. a rotina é como eu falei, assim, ela, na verdade, é esse guia, esse braço direito, é o passo a passo para você conseguir se organizar, ter uma organização familiar. E também, o Luiz, ele reflete as regras da família. Toda Sim. família tem suas regras, entende? Toda família tem Uhum. suas regras. Então, assim, é lógico que, por exemplo, para mim, pode ser, tem a regra de dormir cedo, mas para Melina, para o João Paulo, pode ser diferente, né? Eles podem estar num ambiente Uhum. diferente, enfim, tem outra regra, por exemplo, lá pode ser acordar cedo, entende? Então, assim, só que vamos lá, Claro. mais objetivo, assim, para construir uma rotina, né? Uma rotina familiar. Tem três hábitos, a gente pode falar, não hábitos não, são os três, os nortes, assim, os norteadores de nossa rotina para os filhos é Uhum. sono, alimentação, a ordem, né? E a higiene. São quatro. Na verdade, são quatro. Sim. Então, sono, alimentação, higiene e ordem. Esses quatro, como que a gente pode falar? Necessidades, ou então são necessárias, né? Isso, São as necessidades bases primárias, necessárias, né? necessidades primárias, obrigada. São necessidades Uhum. primárias de uma criança, né? Ela tem que estar constando na rotina. Então, se você for Sim, montar a claro. sua rotina, ontem até assisti uma palestra da uma mulher até ensinando a fazer como se fosse um esqueleto da rotina. Achei interessante isso. Uhum. E aí, pilares, obrigada, Beatriz, isso mesmo. Então, e aí ela falou sobre isso, a Tati, agora eu não sei o nome, mas ela estava falando sobre isso, sobre montar o esqueleto da rotina. Se você colocar esses quatro pilares ali, já consegue te nortear para você fazer a rotina. Porque aí Uhum. você vai constar que horas que a criança vai acordar, né? Que vai dormir, que vai comer, que vai tomar banho. Olha só, aí já falou os quatro. E a questão Sim. da ordem está intrínseca aí, né? A tudo. Uhum. Está intrínseca aí, porque aí tem a questão dos horários. Então, assim, geralmente tem que conter, né? O que tem que ser feito, o horário que tem que ser feito. Agora, Luiz, me fala, se tem que ser isso, como é que você vai, por exemplo, fazer com que a sua criança tome café às 7 horas da manhã, se você não acordou mais cedo para preparar, né? Claro. Então, assim, a rotina da família, a rotina familiar pode ser assim, com essas atividades básicas, mas a sua rotina tem que ser diferenciada. Sim, era o que eu dizia. Aqui em casa tem a rotina das crianças, mas eu tenho minha rotina. Tem a Tem que sua ser. rotina, né? Meus horários são diferentes. Pois é, porque assim, como é que você vai fazer com que a criança, né, tome café? Aí depende da família. Tem família que são mais numerosa, né? Tem família que é menor, tal. Uhum. Mas aqui em casa, por exemplo, eu apronto sim, o café da manhã, tal. Eu gosto de fazer um suco, porque assim, se eu não fizer, eu poderia até delegar. Mas aí não vai fazer suco, vai querer o leite pronto, vai querer alguma coisa pronta, né? Porque dá menos trabalho, né? Mas, Uhum. então assim, você tem que ter uma rotina anterior a ela. Quando eu fiz Claro. essa mudança que eu te falei, esse mindset aí, essa mudança de pensamento, quando eu fui mudar Uhum. para essa nova Michelle, a Michelle do lar, né? Mas uma coisa também que eu me guiei foi assim, eu fiz esse curso que eu falei, esse livro, eu tenho outros livros também aqui que falam sobre isso, mas esses foram assim os de virada de chave mesmo. Mas uma outra coisa Uhum. também, que foi a minha rotina pessoal. A, eu sigo, né, alguns perfis no Instagram aí, e aí algumas delas falaram assim sobre a rotina diurna, né, da mulher assim, do autocuidado também. E aí isso fez muita Claro. diferença, sabe? Isso fez muita diferença. Isaac, seja Uhum. bem-vindo, Flávia também, pessoal que chegou agora. Sim. Isaac, meu primo aí, ó, chegou agora. Obrigada. Tá aí com a gente, vamos juntos. A família aqui apoiando. É Muito isso bem. aí. E aí, Luiz, o que acontece? É, essa rotina, entendeu? Anterior aí, que é necessário, né, para você se apresentar para sua família também. Isso fez muita diferença, Claro. sabe? Isso fez muito. A gente tem assim aquele O Milagre da Manhã, né, o Poder da Agora, tem uns livros aí que falam sobre isso. Mas muitos livros falam sobre Uhum. isso, assim, a questão das primeiras horas da manhã. Isso Sim. faz muita diferença. Por quê?
você se preparar e se apresentar para sua família. Então, assim, você tem os momentos, assim, de autocuidado. Eu não estou falando de muito tempo, não. Coisas simples, assim, sabe? Às vezes você gasta 5, 10 minutinhos para você tomar um banho, arrumar seu cabelo, quem gosta de secar o cabelo, passar um protetor solar, né? Aí quem gosta de maquiagem ou não, enfim. Mas, assim, você colocar uma roupa que não é roupa de casa. Roupa de casa, eu aboli isso também da minha vida. Não tem Não, aqui também não tem. roupa de roupa, né? Roupa que está pronta para sair, se tiver que sair, entendeu? Sim, Isso é exatamente. bom, porque até se torna mais produtiva, né, Luíse? Que até você, Claro. né, tem que mudar, tá? Enfim. E são coisas básicas que a gente aprende, que a gente desenvolve, faz toda a diferença durante o dia. Porque isso Uhum, tem a ver, Luísa, com você estar pronta para a sua vocação. Por que a gente claro. faz isso para ir para o trabalho e não faz isso para nossa casa? Né? Uhum, Rotina, com certeza. a gente tem rotina e disciplina para acordar cedo, para se arrumar e ir para o trabalho, mas não tem essa rotina e disciplina para ficar em casa, para cuidar do seu trabalho, que é mais importante. Porque hoje é o meu trabalho. Sim, Hoje, a minha família é o meu trabalho. O meu marido, ele fala muito claro, sobre isso. Não, mas agora você está... Esse é o seu trabalho. É verdade. E aí, eu claro. assim, nossa, é verdade. Um Sim, trabalho tão nobre. no livro Lar Adventista fala, né, que é um trabalho mais importante do que ser um rei. Uhum. O trabalho da mãe no lar é mais importante do que ser um rei, né? Pois é, então assim, por que que a gente não dá valor então a essas coisas, entendeu? A gente acaba, é, às vezes, depreciando o papel da mulher no lar por questões mesmo da própria sociedade, da mídia, do que é imposto pra gente. E se a gente, assim, se Uhum, assumir, se empoderar, né, disso, né? Se empoderar disso e ver, assim, como eu posso ser melhor e útil aqui, né, no meu lar. Não preciso de ficar saindo ali. Então, como que é que tem gente falando aí que não tem Pera, vamos ver aqui. A Bi Homeschool falou: sério, gente, eu não tenho roupa home office. Eu sou daqueles que chegam na rua e correm para trocar de roupa. Ah, aí bota aquela camiseta furada. camisa do marido. Olha só, Bruna, Agora qual no o nome dela? marido. Qual o nome dela que falou isso? Eu não sei. O perfil é Bi Homeschool, mas o nome dela, a verdade, é que eu não sei. Aham. E também a Rosa está dizendo que quando acorda e não me arruma, ela se sente toda enrolada. Eu também. Pois é, eu também. Eu tenho que, eu tenho que me arrumar até quando meus filhos recém-nascidos. É, aham. Sim, comigo nunca teve isso de eu ficar sem escovar meu dente, como se algumas mães falam, ah, até esqueci de escovar o dente. Não, dia de eu ficar até sem comer, de repente, mas sem escovar o dente, sem estar arrumada, isso aí não tinha. Eu É não... Betina que falou. A Betina, Betina. Betina tem que rever seus conceitos, Betina. Eu também era dessa também. A Tuz está dizendo que a roupa de casa é o pijama. Tá certo. Olha só, assim, cada família tem tem o seu contexto, mas assim como, como você, Luiz, e para mim também. Eu não fazia isso sempre, não, tá? Mas assim, para mim é como se. Eu acho que talvez porque a gente sempre trabalhou fora, né? Talvez tem isso, né? Tem essa Claro, pode virada aí na ser. nossa. Tem um link aí que a gente acaba associando, enfim. Mas assim, para mim começa o dia quando eu tomo banho. Às vezes eu vou Eu tenho conseguir que fazer estar isso. arrumada, senão. Às vezes eu vou conseguir fazer isso 11 horas da manhã. Não quer dizer que eu sempre consigo fazer 7 horas da manhã como eu gostaria, tá? Mas às vezes, mas Uhum, assim, é como se eu tivesse, eu só me sinto pronta para o dia depois que eu faço isso. Cada um pode estabelecer uma rotina, né? Diferente, né? A Tuz está dizendo que agora arruma para sair com o bebê, então é verdade. Então, claro. você pode também criar alguns gatilhos. Isso, Tuz, é um gatilho que você acabou criando, né? Porque assim, A Betina tá falando aí que a roupa dela é arrumadinha. ah, Tá tá. certo. Então, a isso nos referimos, Betina, não é? Pois é, Betina. Pelo menos eu não boto roupa de sábado, não, pra ficar em casa. Não, aí também não, né, Betina? Eu tiro o pijama e troco de roupa. Ó, dependendo de alguns pijamas aí, ó, vou te falar, tem uns pijamas aí bem arrumados. Os pijamas de seda aí, né, que dá aquela. Mas assim, então, o que acontece? Você pode também criar alguns gatilhos para sua rotina. Tuzi acabou de falar aí, ó, que ela fez, como que é? Ela se arruma para ter que dar uma voltinha com a criança. Então, é um Uhum, gatilho que você mesmo pode criar
Às vezes ela pode ter feito isso inconscientemente, mas isso ajuda a gente. Então, por exemplo, o próprio Claro. fato da gente ter que acordar mais cedo para colocar café da manhã para as crianças é um gatilho também que, na verdade, você clica para você conseguir fazer o resultado, para você dar o resultado. Então, a Sim. rotina da família é tomar café às 7 horas da manhã. Vamos supor, todo mundo na mesa para fazer meditação, para fazer o culto, e aí depois faz o desejum, né? Então, vamos supor, isso Uhum. é a rotina. Para eu conseguir chegar nisso, eu vou ter que ter arrumado a mesa, eu posso ter arrumado um dia antes, eu tenho que ter tomado meu banho, se eu conseguir, enfim, se eu colocar isso. Então, são Uhum. coisas que são importantes. A Rosa está falando que a gente se sente tão bem, toma um banho, toma café, vamos para a luta. É verdade, Rosa. É É. exatamente isso, Rosa. Na verdade, quando eu comecei a fazer isso também, é como se mais bem depois que eu Oi. fiz. Ô, Flávia, é Travou. sonho, mas é sonho real, Flávia. A gente pode conseguir, vamos juntas, estamos aqui, estamos na luta. A luta é nossa. Ó, temos 5 minutos para fazer 1 hora de live, tá? E a Uau! gente não viu as perguntas ainda, é que o tempo aqui passa. Mulher conversando, ela mais falando sobre um Pois assunto tão é. interessante. Então, assim, ó, deixa eu só falar uma coisa para vocês, porque assim, talvez a gente não consiga montar uma rotina aqui, né? A gente pode depois, não sei, Luiz, eu posso passar para vocês um modelo de uma rotina, mas tá assim. O que eu ia falar para vocês, que as emoções, elas influenciam muito na nossa rotina, na nossa organização. Uhum. Como nós estamos bem, entendeu? Tem gente que nos dias de sol produzem mais do que nos dias de chuva. Tem gente que É. precisa de acordar, né, se sentir bem, feliz, tal, e essa motivação não vem. Então, Uhum. o fato de você criar uma rotina para você, isso, ele aciona também esse tipo de situação, porque na verdade você está criando um hábito, né, todos os dias. Uhum. O hábito, por exemplo, de você agradecer, de ser grato a Deus, de fazer, orar, né, de você logo no primeiro momento você colocar isso na sua rotina pessoal, estou falando na sua própria rotina, como mulher, como mãe, Uhum. colocar isso na sua rotina. A gente acordar ser grato, né? A gratidão é Claro. um hábito, né, que a gente desenvolve que faz muita diferença. Então você acordar Uhum. e olhar, acordar, eu gosto aqui de acordar, abrir a janela e ver o céu, como que tá, né? E aí, às vezes ele tá nublado aqui, né, em Florianópolis, tá muitas épocas assim que fica nublado. Mas uma coisa que eu aprendi, né? Sempre existe o sol. Sempre, aprendi Com não, na certeza. verdade a gente sabe isso, né? Mas assim, eu passei a enxergar isso melhor. Sempre existe o Uhum. sol, entendeu? As nuvens, elas estão encobertas, mas ele está lá. Assim como ele está lá, Sim. regendo, né, o dia, né? Ele é mais do que constante. E a gente deveria nos inspirar nele, né? No sol, nessa constância, né? Porque ele sempre está lá. Então, assim, você olhar para o céu, né? Você olhar para o sol, você olhar para o céu, né? E lembrar que o sol está lá e Deus está acima dele, ele que faz isso, essa ordem perfeita, né? Porque Deus é Deus da ordem, né? Isso nos traz essa motivação que a gente precisa para a gente encarar o dia. A gente tem que olhar para o problema, a gente tem que olhar para o dia, se empoderar, sabe assim, sabe quando você vai fazer alguma coisa, se você sabe que você sabe fazer, mas às vezes você fica assim, Uhum. mas é inseguro, mas não pode. Aí alguém chega para você e fala assim, não, você vai, você é capaz, e aquilo te, né, levanta o ânimo, você vai. É assim que a gente tem que ir para o dia. Eu sei que não é fácil, não é fácil. Mas assim, a gente, sabe, se tomar dessa força que Deus dá para a gente, né? Se empoderar do Espírito Santo, como eu estava falando, e se apresentar para o dia, a gente vai conseguir cumprir aquilo que a gente planejou, cumprir aquilo que a gente determinou para ser a rotina do nosso lar. E aí vai estar intrínseco, sabe, Luiz? Toda a educação domiciliar que você quer, todo o tempo que você quer para sua família, a janta, o horário, enfim. Tem gente que está falando assim, que com o jugo desigual é complicado, né? Ah, Flávia, chama assim, depois. é complicado para todo mundo, vou te falar. O jugo desigual não é só questão de religião, né, ou de algumas outras coisas. O que é jugo desigual nesse quesito? É o próprio marido ser desorganizado, por exemplo. Se você é muito organizado, É seu marido é terrível. desorganizado, já é um jugo desigual.
nesse sentido, né? Ou então, ao Sim, contrário, aqui, por exemplo, meu marido é super organizado, ele me ajuda demais nisso. que bom. A gente conseguir hoje, né? Eu fico tranquila assim com as coisas da casa, com eu conseguir ajudar outras pessoas, eu consegui, porque a gente tem esse mesmo propósito, né, Flávia? Na verdade, o jugo, né, é assim, a questão de você olhar com o mesmo propósito para aquela mesma coisa. Então, assim, você consegue fazer aí, né, com o seu marido, mesmo talvez ele não professando da mesma fé. Porque aí vocês têm que ter pelo menos um propósito. Qual é o propósito? Eu ter a minha família mais ordenada, minha família mais organizada. Do jeito que Claro. tá, não dá. Eu preciso de ter mais tempo, eu tenho que Uhum. estudar ainda as matérias, as disciplinas para eu passar para os meus filhos, que são os meus alunos desse momento. Como é que eu vou ter tempo se eu não tiver uma rotina bem definida, não é, Luísa? Como é Sim, que você vai se com dedicar a certeza. isso? Com excelência, não é fazer as coisas mais ou menos. Porque eu penso assim, né? Eu penso para fazer com a Mariana, né? Aqui, Uhum. a educação domiciliar. Como é que eu vou tirar de uma escola? Como é que eu penso em não colocá-la numa escola se eu faço pior do que escola? Eu não vou fazer isso. Eu não sou, Uhum. entendeu? Vou fazer porque é uma modinha ou porque é isso que as pessoas estão fazendo. Não vou fazer isso. Então, assim, eu tenho que me preparar. Como eu estava falando, assim, desde a gestação a gente está pensando nisso. E também eu não tenho certeza também se eu vou Claro. fazer. Eu estou falando, eu estou pensando, porque o meu marido também ainda não foi convencido disso. Então, mas assim, Uhum. por mais que a gente não consiga, vamos supor, fazer o homeschooling, mas independente de fazer o homeschooling ou não, a educação, verdadeira educação, não é só da questão acadêmica, não é, Luiz? Tem pessoas Claro. que até têm as crianças na escola, mas faz a educação no lar. Faz a verdadeira O que é educação. mais complicado, né? Porque aí também entra o tema de encontrar tempo nessa rotina, porque sabemos que a rotina de uma escola é intensa para a criança, né? Mas é, E aí fica bem tem outros complicado, mas sem dúvida nenhuma se pode aspectos. fazer. Tem outros aspectos, realmente. Mas, assim, tem algumas perguntas que a gente não. Vamos lá, a Flávia está falando aqui, eu tenho que passar por isso para o meu Sim. filho, rotina é muito importante, principalmente porque ele tem TDAH. Aham, a rotina faz muita falta. Não dá para sair da rotina mesmo no final de semana e feriado. É verdade. É verdade, Flávia, olha só. A questão. Ui, desculpa, gente. Caiu o celular. Os nossos recursos, a Ui, nossa faltam, gambiarra. Michele, 5 segundos. Aí, conectou. Oi. Só tem que virar a câmera aí. Pois é, Voltamos. a gente tem que controlar muito tempo, né? Olha só o planejamento aí. Uhum, E como eu te falei, eu tava sem olhar aqui o tempo, aí fica ruim, né? Mas o pessoal tá voltando aí? uhum. Não sei se. Sim, tá todo mundo voltando. Aproveito para falar que essa live ela vai ficar gravada depois no nosso YouTube da Escola do Ah, tá. Lar. Então, além do IGTV, né? Vai ficar gravada pelos dois lados, porque muitas pessoas entraram em contato que não iam poder assistir, mas que depois estariam assistindo. Também vamos compartilhar lá no nosso grupo de Telegram, que muita gente ali no Telegram não tem Instagram. Nós temos nosso grupo de Telegram lá da Escola do Lar, né? Então ali estarei compartilhando o link do YouTube para que eles possam Uhum. assistir. Então, assim, ó, a gente estava falando sobre a Sobre a TDAH. Não, importância da rotina. na verdade, estava falando sobre Isso. a. Ah, esqueci o nome da menina que estava aí. A Flávia estava falando sobre o filho que Mas tem ela entrou? Ela está aí? TDAH. Não, ela ainda não entrou. Tá. Então, assim, ó, Entrou? Não, ainda não entrou, não. ô Luiz, então eu vou. Só assim, a questão do TDAH, né? Precisa mesmo de rotina. Precisa de rotina. Mas, Uhum. na verdade, todos nós precisamos de rotina. A gente não pode generalizar assim, porque tem TDAH, precisa de rotina. A criança precisa de rotina, né? A criança. É que nós temos um Deus organizado, né? Deus nos fez com essa organização. Isso é algo do ser humano. Por mais que existam muitas pessoas desorganizadas, Uhum. mas tem muita gente desorganizada que na desorganização dela ela se É organiza, né? verdade. Não sei como, mas ela encontra as coisas ali. Uhum. Mas Deus nos fez assim, né? Porque nós vemos a organização da criação, nós vemos a organização na Bíblia,
vemos organização em tudo, né? Na natureza. Uhum. E até na, Então, por isso, até na, na volta de Jesus a gente vê a organização, né? Ele está preparando um lar para a claro. gente, preparo. Então, assim, o que que é, na Uhum, verdade, isso, né? O que está intrínseco aí, né? O planejamento. Ele, todas as profecias, né? Tudo uhum, que ele faz, ele não deixou a gente sem saber das coisas, né? E isso é um. claro. E tem um sucesso atrás do outro, né? As coisas vão sucedendo organizadamente, como uma rotina, né? É. Então, assim, ó, aí, falando aqui sobre, sendo bem prática, porque o pessoal perguntou sobre isso, né? Como que eu vou fazer, né, tal. Primeiro de tudo, assim, eu tentei listar aqui, sabe? Listar as tarefas que você tem para fazer, Uhum, né? Aonde você, é aquela coisa da onde você quer chegar. Então, para eu chegar em tal lugar, eu tenho que fazer isso, 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 isso. Pra, ó, no uhum, caso dos filhos, é uma situação que é muito morosa. E a gente está acostumado a querer saber, querer ter os resultados práticos na mão rápido. Por isso que é difícil de implementar rotina com claro. a criança. Sabe por quê? Porque a gente não vê resultado na hora. A gente quer, na Sim, verdade. era o que eu ia comentar. Você estava falando sobre a criança saber o que tem que fazer. Desde que meus filhos estão na barriga, eles sabem que acorda, a gente faz o culto, nós temos nossa rotina e antes de dormir igual. Mas todos os dias, antes do culto, ele quer pegar o brinquedo, ele sabe que não é hora Isso, de isso. brincar. De brincar. Aí eu pergunto, é hora de quê? Do culto. Ele sabe que é hora do culto, mas segue insistindo. Então, se a outra mãe já teria desistido, né? Isso. Mas eu Não, segui. assim, eu sei, por exemplo, eu não quero ficar usando, né, a minha família aqui como parâmetro, que é até chato também, né? Mas, assim, eu não quero também ficar expondo meu filho, né? Enfim, que depois ele pode assistir essa live, depois pode reclamar comigo. Ele é adolescente. Adolescente assim, né? Mas assim, ó, alguns hábitos eu vou falar para você que eu tô colhendo agora, com 14 anos, tá? Não vou te falar o que que é, mas alguns Olha só. agora. Então, assim, se é mais Uhum. demorado do que outras famílias, não sei. Mas, assim, coisas que eu todos os dias falava a mesma coisa. Agora que eu não estou falando mais sobre essa coisa, entendeu? Então, assim, ó, vamos lá. Que bom. Listar as tarefas, entendeu? Do que você tem que fazer, onde você quer chegar. Então, por exemplo, eu quero que meu filho seja independente, né? Na hora certa, porque a gente nasce, a gente já tem que preparar ele para a independência, né? Na verdade, é assim. Uhum. Então, só vou Claro. colher esse fruto depois que ele sair de casa, talvez quando a sua nora for te falar, nossa, que marido bom que você criou. Então, tá vendo? O É resultado não é verdade. agora. Você não tem resultado a curto prazo, é resultado a longo prazo. Então, nós somos imediatistas. Uhum. A gente quer fazer, né? Fez, levou. A gente quer isso. Então, por isso que é difícil trabalhar. Desculpa. Alguém falou isso no grupo. Ah, mas eu estou sempre falando a mesma coisa. E, gente, mas é assim, a criança, ela aprende pelo quê? Pela repetição. Tu usa professora, sabe do que Sim. a criança aprende pela repetição. Tem algumas faixas etárias, né, que isso vai mudando um pouco, né? Você pode ensinar de outro, mas Uhum. isso é básico, assim, a gente tem, então a rotina é, na verdade, a repetição daqueles hábitos que você quer que o seu filho desenvolva. Então, assim, você Sim. quer que o seu filho, primeiro, você quer seu filho forte, saudável, então você tem que alimentá-lo. Ah, você quer que ele se desenvolva, tenha todos, né, tem todo o seu desenvolvimento intelectual, físico, emocional, tudo ali. Então ele vai ter que ter uma rotina de sono. Um pouquinho, é isso Uhum. mesmo, Tusa, um pouquinho todo dia. Então, assim, você precisa disso. Então, você precisa ter horário para dormir. Você sabe que tem hormônios que são liberados durante a noite de sono, né? Então, a gente está careca de saber aí dos 8 remédios, da importância disso. Então, assim, E é importante dormir cedo, dormir né? cedo, por Também, conta do porque, ciclo do sono, né? Tem várias, o sono tem vários ciclos, né? E você claro. precisa de respeitar isso. E aí, então só Uhum. isso, você já começa a traçar a sua rotina. A pessoa perguntou assim, como que montar a minha rotina, né?
Então, o básico, né, o que é essencial, você começa a montar essa rotina. Uma outra coisa, Luiz, que é importante, depois que você montar a rotina, você comunicar essa rotina. Para as crianças que são pequenas, pequenininhos, não precisam de saber disso, porque você, na verdade, vai ser o mapa que elas têm que ler, né? Você precisa de dizer, agora, 8 horas, vamos fazer o culto. Não tem necessidade, que a gente coloca um monte de quadro, né? Cada um tem um método, assim, mas só que quando é pequenininho, eles não precisam saber, então não faz diferença. Você tem que ter na sua gaveta, ali no seu armário. Quando eles estão maiores, é interessante você comunicar por quê? O senso de pertencimento. O senso de pertencimento de qualquer local, de um trabalho, da igreja, de tudo, é quando você sente fazer parte daquele contexto. Então, assim, eu quero a minha família, quero o meu lar organizado, com ordem, arrumado, eu quero tudo isso. Então, assim, ó, todo mundo tem que sentir que é parte daquilo ali. Não é só da mãe a questão de arrumar a casa, de organizar a casa, não é. Isso daí é um atributo também que é dado a todos os outros membros da família. Isso vai fazer esse senso de pertencer. Eu pertenço a essa família, então para eu comer eu também tenho que ajudar. Para fazer esse alimento, eu também participo. Para quando a minha mãe faz compras, eu também estou participando desde quando eu fiz o planejamento da lista, talvez. Para a criança tirar, né, o dízimo dela lá, talvez seja interessante ela saber do seu planejamento também financeiro. Não todo, lógico, mas uma parte dele. Saber que eu faço aqui, resolvo aqui. Então, você deixar a criança participar disso, sabe? Você deixar a criança, ela se sentir pertencente. Isso vai fazer com que ela entenda que depois de comer tem que lavar a louça. Por mais que eu sei que tem que lavar a louça todos os dias, vamos supor, se é uma atribuição, se é uma delegação, você delegou isso para uma criança, ela não vai precisar de todos os dias você falar. Isso vai depois internalizar, né? Ela vai saber, nossa, comemos, então agora tem que lavar a louça. Isso é minha responsabilidade. Então, o senso de responsabilidade é criado também. A Tusa está falando que ela acha que mesmo que não siga plenamente o horário, mas tem que ter um segmento de ordem. Com certeza, Tusa. Só que assim, para criança pequena, no nosso caso que a gente tem bebês, a questão do horário também influencia. Então, isso depende da faixa etária, né? Depende da família. Então, às vezes a questão do horário também é importante. Mas, com certeza, se você tem pelo menos um norte das atividades que você tem que fazer, mesmo que você não consiga fazer naquele horário certinho, isso já é um grande passo, um grande avanço, né? Mais uma coisa que eu falei, que eu pensei aqui. Uma coisa também, Luiz, da gente se respeitar, da gente se conhecer e se respeitar. Eu ouvi disso, eu já estava, sei lá, não faz muito tempo que eu ouvi sobre isso, mas eu gostaria eu quero que a minha filha saiba disso, desde cedo. Nós, mulheres, temos nosso ciclo, né, menstrual, enfim. A gente tem que se respeitar também esse tempo, que nessa fase, nessa época, a gente talvez fique mais cansadas para algumas atividades físicas, mas também, ao mesmo tempo, a gente fica mais reflexiva. Então, talvez o planejamento seja melhor ser feito nessa época, planejamento mensal, mas talvez uma faxina seja adequada. Então, você fazer o planejamento, fazer a rotina, você tem que ter inteligência para você fazer isso, sabedoria. Então, se eu sei que naquela semana, daqui eu estou em TPM, daqueles dias eu não vou estar tão bem assim, eu tenho que considerar isso, sabe? Vamos supor que se acontecer alguma situação, eu não estou legal emocionalmente, porque eu estou com algum problema familiar, alguma coisa, não fique se sobrecarregando demais, colocar coisas que vão ser fardos para você. O tempo de ócio, ele pode e deve ser produtivo também. O tempo de reflexão, o tempo do descanso, ele é produtivo. Às vezes a gente acha que produtividade é só estar em movimento. Eu sempre estou falando assim, estar em movimento não significa ser produtivo. Você está com seu filho sentado, brincando com um brinquedinho, olhar os movimentos dele, contemplar,
Isso é a produtividade. Você dá significado ao tempo. O tempo é um bem, sim. vou falar que é o mais precioso, mas é um dos mais preciosos, porque você não consegue recuperá-lo, né? E a Sim, vida a gente passa muito rápido. A gente está aqui hoje, a gente com se olha, certeza. né, Luísa? Nós que somos mulheres aí que gostamos, a gente está se olhando, quem está vendo, né? Essas ruguinhas, né? O cabelo desse jeito, aquele outro, tal. Então, assim, o tempo é implacável para todo mundo. Então, por que que eu não vou aproveitar melhor e Sim. fazer o meu tempo ser um tempo de realmente ser produtivo? Ser um tempo que eu chegue ao final do dia e fico feliz pelas realizações, porque eu consegui realizar com a ajuda de Deus, com a ajuda do meu marido, dos meus filhos, colocando todos eles participativos, né? E participando desse lar. Então, assim, ó, agora, por exemplo, eu tô aqui porque o meu marido tá lá com a minha filha pequena, com a bebê. Demora aqui porque eu tenho que dar, tem que amamentá-la, né? Mas ela já tá toda tomada banho, ele deu janta e deu banho nela. Então, assim, ó, eu Ó. tô aqui tranquila, porque ele sabe do papel Uhum. dele de pai, é um pai participativo, sabe da sua participação, sabe do seu papel, ele sabe, ele está colocado na família no seu papel, no seu devido papel, papel que Deus deu para ele. Não é ele não está me ajudando, Uhum. ele não está me ajudando. E ele pode estar me ajudando também, porque a papel de ajudador, né? Até Deus nos ajuda, né? Ele até colocou como ajudante na batalha de Israel. Uhum. Então, essa palavra também ajudante, às vezes a gente fala de maneira pejorativa, mas não é. Nós também somos ajudantes dele. Assim que na Bíblia fala, que a mulher é Claro. auxiliadora. Então, essa parte, todo mundo ajudar é colaborar, todo mundo cooperar. A palavra ajudar, na verdade, é colaborar, cooperar. Então, a gente tem que delegar as atividades. Uhum. Cada faixa etária tem atividades que elas podem ser desenvolvidas, sim. Então, elas têm que fazer, a gente tem que saber o que a gente quer, Luiz. O planejamento, que você sabe, faz aí, o planejamento é mostrar, é estar ali planificado no que eu quero, o que eu quero para a minha família. Então, assim, o que que nós queremos? O que que Uhum. nós queremos de fato, né? O porquê que eu estou aqui nessa live Sim. aí? Por que que eu quero ser mais organizada, ter mais rotina? Por quê? Né? Entenda primeiro o seu porquê, qual é o seu propósito, entenda o seu papel de verdade. Quando a gente tem um propósito bem definido, a gente consegue desenvolver as ações para chegar nele. Então, assim, a Claro. gente pode terminar aqui, né, Luísa? Tinha até mais coisas para falar, mas eu já encerrando aqui a minha fala, né? É que você agir com rotina, ter rotina, você agir de forma produtiva, às vezes ela está mais na sua mente, né? Às vezes você tem que ter uma mente produtiva, Claro. entender o seu papel de fato no lar, o seu papel no contexto que você está inserido. Seja a mulher que trabalha fora, né? Tem Uhum. mulheres que estão aí, trabalham fora, também tem outras rotinas, enfim. Mas seja em qual contexto que ela está inserido, saber qual é o seu papel ali. E aí ter um de Uhum. controle, eu não gosto nem de falar muito essa palavra, assim, apesar de eu gostar de ter controle, mas também que pode soar como uma coisa pejorativa, mas não é, né? Na verdade, você ter nas mãos, ou então as ferramentas e a maneira como você vai gerir o seu lar, gerir a sua empresa, Claro. gerir o seu empreendimento, gerir os seus projetos. Então, a gente ter essa consciência e aí depois a gente usar as metodologias, as ferramentas adequadas. E se valer da rotina, que é, de fato, um grande braço aí para a sua organização. Então, primeiro a gente tem que trabalhar nossa mente para saber aonde nós estamos inseridos e depois a gente traduzir isso e transferir isso para fora, para a nossa família. Uhum. Como? Através do planejamento, através da rotina, e a gente vai estar pronta para isso. E Deus está disposto a nos ajudar, gente. Isso daí é fundamental, né? Assim como ele colocou a gente em contato, Claro. né, Luíse? Assim como ele me colocou também, colocou as vidas que estão aqui, porque a gente falar com as pessoas sobre isso, falar com as vidas que estão envolvidas nisso. Tem muitas dores, às vezes, por trás disso.
é fruto de uma família, às vezes, desorganizada, desestruturada. É fruto, às vezes, o marido sim. que não colabora. Frutos, então tem muitas frustrações aí envolvidas também. Não adianta a gente dar um planejamento padrão. Alguém pediu isso lá no grupo, eu falei, tem vários aí na internet, né? Mas eu acredito em planejamento que Uhum. seja personalizado para o seu contexto familiar. Que cada um tem um contexto. Uns fazem homeschooling, outros não fazem, outros estão morando fora do país, né, Tusa? Outros estão aqui. Então, cada um sabe do que é possível ser feito. Vamos trabalhar assim. O que é Olha. possível fazer hoje? Fazer um pouquinho todos os dias, né, Tusa? Como ela falou ali. Então, vamos nos aceitar, aceitar o nosso tempo, o nosso ciclo, aceitar as nossas limitações, pedir ajuda a quem a gente puder pedir ajuda, participar das lives, né, Luiz? Conversar. E é isso, gente. Eu Pois sim. espero e quero que vocês sejam não só meramente donas de casa, sabe? Só fazer aquilo que está aparecendo porque tem que ser feito. Não. Quero para vocês que vocês tenham uma vida produtiva, assim, de fato, de sentir bem, sentir feliz pelas coisas que eu tenho realizado. Sentir feliz, assim, nessa posição, uma posição nobre que Deus nos concedeu. Muito obrigada, Michele. É verdade que foi, nós nos agradecendo, né, Tusa? Foi muito bom esse momento que tivemos aqui com você. Foi de muito aprendizado, realmente. Tudo que você falou aí foi bem encaixado, né, com a vontade de Deus. Nós que já lemos e conhecemos, né, as, as ordenanças do Senhor, né? E então, foi muito bom. Seguiremos com esse tema no Telegram, quinta-feira, né? Se você quiser ou puder dar uma resposta mais específica, né, para quem respondeu ali, né, com relação à rotina. Voltando a lembrar do livro que você mostrou no princípio, né, que estarei pronta para o sábado, aí te dá um esboço de uma Sim, já rotina, né, tem muito aqui, funcional também. Uhum. Aí te dá esse esboço. E lembrando que você falou, né, você pode lembrar os 4 pilares, é a hora de acordar, que a gente, é a hora de descanso, né, que é a hora de Descanso, acordar, alimentação, higiene e ordem. alimentação, higiene e ordem. Então vamos colocar isso daí na nossa rotina e aí o que for sobrando de tempo a gente vai Isso aí. incluindo Um monte de coisas, né? as demais, Assim, as outras 1000 os coisas. métodos, né? A gente tem estudado aí, sabe, Luiz? Tem assim, ó, tem um método GTD, que é arte fazer acontecer, muito Uhum. interessante. Tem o método da tríade do tempo, não sei se você conhece, mas ó, são todos Não, não métodos conheço. assim de organização, né? A gente já tem também isso aqui, a técnica Pomodoro, acho que você deve conhecer, porque o pessoal de escola estuda muito isso, que é para você, principalmente para Não. estudar. É que eu tô fora do Brasil há muito tempo, então os livros Mas do Brasil, a isso aqui é verdade é que eu não italiano, isso aqui é conheço. italiano, é do Francesco Cirillo. Ah, É uma técnica, na verdade. aham. Esses livros, todos aqui são de fora, Luiz. Não, mentira, esse aqui é brasileiro. Mas o outro, do David Hum. Allen, também é de fora, mas foi traduzido aqui, né? Mas, assim, são métodos, né, que a gente poderia estar falando aqui, mas não cabe, porque o público é outro também. Mas a gente vê o que é bom, o que está funcionando na família de fulano. A gente conversa, né? O que está funcionando? Uhum. Ai, né? Então a gente, assim, a gente conversar, a Zaira está dizendo, realmente esse livro é muito maravilhoso. E tão fininho, né, Zaira? Olha, tão fininho, assim, uma coisa. Eu, eu emprestei para uma amiga e perdeu o livro e eu fiquei sem meu livro. Mas é Deus mesmo, assim, né? As coisas de Deus, eu não preciso. Já fui lá no Rio de Janeiro, procurei esse livro lá como é que é o nome? Da lojinha, né, lá da igreja, e não tinha A gente consegue disponível. fazer o download. Se você quiser, eu te passo. Eu tenho download aqui no meu celular. Ah, se me passar vai ser Eu lá muito no bom. grupo lá, porque eu fiz o download. Sim, posta sim. Mas Ah, é isso. legal. Eu te agradeço, tá? Te agradeço, me coloco à disposição. E vamos falando. A gente está aqui para isso. Sim, sim, não vamos tomar mais teu tempo, porque tem uma bebezinha ali te Aí ela não está esperando. chorando, ela está Então tranquila, vamos não precisa. finalizar.
Claro que sim. Vamos finalizar então também com uma oração, igual que nós começamos, né? Pai amado, te agradeço, Senhor, por tanta sabedoria, ó Senhor, tantas coisas que o Senhor nos deixou, Pai, para que soubéssemos qual é a tua vontade na nossa vida. Obrigada, Pai, pela vida da Michelle, por ela ter aprendido, Senhor, que ela deveria ser a gestora do lar e dela estar compartilhando com os demais essa experiência dela, que possamos aprender disso, Senhor, e colocarmos em prática a nossa vida. Nos ajude, ó Pai, nos organizarmos conforme a tua vontade. Em nome de seu filho amado, que eu te peço e agradeço. Amém. Obrigada. Tchau, pessoal. Estou aqui à disposição. Se o pessoal também Tchau, boa tiver alguma noite. dúvida, eu me coloco à disposição lá no Insta, né? Aí no direct, pode mandar uma mensagenzinha, tá bom? Sim. Obrigada, Michele. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Foi um prazer. Tchau.